Olá, pessoal, espero que todos estejam bem. Meu nome é Amanda, estou como PEC aqui na Diretoria de Ensino de Itu e eu faço parte da equipe que realiza as ações referentes às plataformas digitais. O meu foco é a plataforma Tarefas SP e o supervisor responsável, né, como ponto focal, é o supervisor Luiz Fernando. Eu trabalho como apoio dessas ações. Então, esse vídeo aqui a gente vem falar um pouquinho sobre o tão esperado relatório de tarefas por turma, tá bom? Que a gente vem falando desde o começo do ano aí, que vai estar auxiliando a gente no monitoramento de realização dessas tarefas. Para falar um pouquinho sobre o tarefas, a gente traz os objetivos rapidamente. Então, o Tarefas é um banco de tarefas públicas, né, alinhadas ao material digital, que vai ter ali como um dos objetivos auxiliar o trabalho do meu professor e também de fortalecer a questão da rotina de estudos juntamente aos meus alunos, né? Então, estabelecendo essa realização de tarefas diariamente, eu vou estar, né, engajando o meu aluno no seu aprendizado, né, auxiliando ele em criar mesmo uma rotina de estudos para que facilite o seu ensino-aprendizado, tá? Além disso, serve como um recurso para a gestão, né, de monitoramento ali da aprendizagem e de apoio, né, das necessidades pedagógicas, tanto dos meus professores quanto dos meus alunos, tá bom? Nós temos as tarefas públicas, né, como a gente falou, e temos as tarefas autorais, que também são uma ferramenta bem interessante para aqueles componentes que não apresentam tarefas, né, ou até mesmo para o professor que gostaria de realizar uma atividade extra, uma avaliação, ele pode estar utilizando esse recurso dentro da plataforma, tá? É importante, as tarefas autorais, elas não entram, né, no BI, pois elas necessitam de uma correção, um feedback do professor, e sendo assim, o sistema ele não reconhece como uma tarefa realizada, tá? Então, a gente tem que ter em mente que as tarefas que computam no BI são as tarefas públicas que estão vinculadas ao material digital, como a gente pode ver. Então, eu tenho lá os componentes que apresentam tarefas, as que vão computar no BI, e eu tenho os componentes que não apresentam, aqueles que estão dentro do itinerário formativo global e do itinerário formativo de aprofundamento, tá bom? Além disso, dentro do aplicativo do Tarefas, eu vou ter as orientações de estudos de língua portuguesa, tá? Para o ensino fundamental, tanto da parcial quanto do integral, e para o ensino fundamental apenas da integral, tá? No ensino médio, eles não têm orientações de estudos, tudo bem? Na grade. Então, essas atividades, elas não vão elas não serão computadas no BI. Porém, a gente vai ver que a gente consegue monitorar essas atividades dentro do relatório de tarefas lá na Secretaria Escolar Digital, tá? A nossa meta é de 10 tarefas por aluno por semana. É por isso que é muito importante que a gente crie um cronograma de realização dessas tarefas, né? Que o coordenador auxilie ali a organização da sala, dos professores, para que eles sempre estejam atendendo a demanda de 10 tarefas na semana, visto que a tarefa ela só vai ser contabilizada na semana que meu aluno realizar a atividade, tá bom? O registro de aula no diário de classe, ele vai estar vinculado ao disparo automático dessa tarefa ao meu aluno. Isso é muito legal, né? Um recurso que foi conquistado esse ano, pois o ano passado o professor ele tinha que realizar o registro e depois ele tinha também que disparar manualmente essa tarefa, tá? Dessa vez não, a tarefa é disparada automaticamente. Porém, se ele quiser fazer algum ajuste de prazo, ou às vezes ele registrou 2 vezes e registrou errado, ele consegue excluir a tarefa também dentro do gerenciador, ok? Para eu saber se a minha aula tem uma tarefa ou não, é importante eu visualizar o localizador. Então, dentro do repositório lá do CMSP, eu tenho todas as aulas do material digital, e aí, para cada aula, se a aula tiver uma tarefa, eu vou ter um localizador, um código diferente, tá? Como a gente pode ver aqui no slide. Um exemplo, então, essa aula de Química, né, está vinculada a uma tarefa dentro do CMSP, tá? Que vai estar aparecendo ali para o meu aluno. Mas como que a gente pode alterar o prazo dessa tarefa publicada? Então, eu vou ter lá o gerenciador de tarefas dentro da Secretaria Escolar Digital. Vou compartilhar com vocês a tela rapidamente aqui, para a gente estar visualizando lá. Então, eu estou ali na Secretaria Escolar Digital, aí eu vou no Centro de Mídias,
tarefas e gerenciador de tarefas, tá? Ele vai abrir para mim o estúdio e o servidor. Aí eu vou entrar no servidor, faço o meu login e vai abrir para vocês essa aba aqui. Agora abriu automaticamente, né? Mas vai ser esse o percurso, eu tenho que entrar dentro do servidor. Aí eu vou em atividades e depois, importante, gente, todas as edições que eu fizer com relação às minhas atividades devem ser feitas na atividades, tá? Se eu realizar alterações no modelo, eu vou estar duplicando a minha tarefa e aí vou estar perdendo os dados que já foram feitos, tá bom? Então, tudo que eu for fazer, eu vou fazer em atividades. Aí eu clico em atividades, aí vai aparecer todas as atividades que foram disponibilizadas para os meus alunos, ok? Aí eu venho nessa barra de baixo, arrasto ela, e aí eu vou pegar um exemplo de atividade expirada. Então, eu clico aqui em ações, vou em editar, e vai abrir para mim a tarefa. Aí do ladinho eu tenho datas. Aqui eu realizo a alteração do prazo, se eu quiser, né? E vou clicar em salvar, tá bom? Depois que eu clicar em salvar, vai fechar aquele quadro e eu vou clicar em salvar novamente. Só assim vai conseguir alterar o prazo da minha atividade, ok? Então, dentro do gerenciador, eu consigo fazer essas alterações de data, eu consigo aumentar prazo ou até mesmo excluir uma tarefa, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. E aí, em sequência, gente, como podemos monitorar a realização das tarefas? Então, a gente vai para o relatório por turma, que foi um dos nossos ganhos aqui nessa semana, né? Vamos compartilhar de novo a tela com vocês, da Secretaria Escolar Digital. Então, eu vou lá no Centro de Mídias, Tarefas e Relatório de Tarefas por turma, tudo bem? Aí eu faço a seleção aqui da escola que eu quero quero olhar, no tipo de ensino, por exemplo, lá, ensino fundamental, a turma, vou colocar o sexto A, e aqui eu tenho uma questão importante, eu tenho dois tipos de tarefas. As tarefas centralizadas são aquelas da orientação de estudos de língua portuguesa, lembra que eu comentei anteriormente? Então, elas vão estar aparecendo aqui. Vamos clicar nela aqui, e aí vou selecionar, por exemplo, o segundo bimestre, que iniciou dia 22/4. Então, clico lá, aparecem para mim dois gráficos, então aqui eu consigo visualizar quantos alunos fizeram as atividades e quantos não fizeram em vermelho, né? E o nome aqui das atividades, lembra que são aquelas trilhas formativas dentro da orientação de estudos? Então elas estão aparecendo aqui, tá? E depois eu consigo visualizar por aluno, tá? Então no segundo bimestre já foram disponibilizadas 6 atividades de orientações de estudos. Eu tenho alguns alunos que não fizeram nenhuma ainda, e eu tenho alunos que já fizeram algumas. Então, vou clicar aqui nesse aluno que fez metade, né, fez 50%. Aqui aparece para mim o gráfico, né, de realização das atividades, e as atividades que foram feitas e que não foram feitas, tudo bem? Aparece pelo título aqui da tarefa, ok? Então, é uma forma aí também do professor de orientações de estudos estar conseguindo monitorar esses meus alunos na realização das atividades. E aí eu vou para as tarefas descentralizadas. Então, vou lá no segundo bimestre, eu tenho lá todas as atividades que foram disponibilizadas pelos professores de todos os componentes, tá? Então, aqui, para o professor conseguir monitorar, ele vai ter que olhar o nome da atividade, da tarefa dele e fazer um filtro, tá? Aí ele dá uma olhadinha lá, quantas atividades o aluno dele fez ou não fez, tá bom? Então, no segundo bimestre, até o momento, para o sexto A, foi disponibilizado 26 tarefas, tá bom? Então, aqui eu consigo ver lá a quantidade de tarefas que cada aluno fez. É legal, né, de visualizar essas bolinhas aqui, o vermelhinho, né, que é um estado, assim, de atenção, o amarelinho ali, né, um meio termo, que não fez, né, fez metade das tarefas, por exemplo, e o 100%, que é o verdinho, tá? Então, clico aqui novamente em um aluno, e aqui também vai aparecer para mim o gráfico, né, de realização das atividades e as tarefas nomeadas aqui e a situação delas, concluídas ou não concluídas. Tudo bem? É aqui onde o professor vai conseguir monitorar. Aí eu sempre aumento aqui, né, os registros, porque sempre tem mais, né, de 10 registros realizados, ok? Legal também para a gente ter um olhar aqui para o primeiro bimestre, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, primeiro bimestre. Então, eu tenho aqui, no primeiro bimestre, foram disponibilizadas 101 atividades, 101 tarefas para o sexto A,
tá? Então, nós temos aqui aparecendo, olha que legal. E aí, a quantidade de tarefas que cada aluno fez, tá bom? Então, o relatório ele vem com uma ferramenta muito interessante para a gente estar validando a realização dessas atividades, para a gente estar valorizando a realização das tarefas por parte dos nossos alunos, ok? E isso vai ajudar bastante a gente no engajamento, né, desses alunos. E aí, para finalizar, eu venho mostrando para vocês aqui uma projeção das tarefas para o segundo bimestre, para cada componente ano-série, né? Então, é legal aqui de estar compartilhando com os nossos professores, para que eles se organizem com relação à quantidade de material de aulas de material digital e quantas tarefas eles vão estar realizando aí ao longo do segundo bimestre. Tudo bem, gente? Então, é isso. Ficamos por aqui hoje. Estamos à disposição em qualquer dúvida e desejamos um ótimo trabalho a todos e muita tarefa para os nossos alunos. Até mais!